Olá a todos, eu sou o professor Edilson, responsável pela disciplina Ética e Cidadania. Vou fazer um pequeno resumo da nossa disciplina para todo mundo ter mais ou menos a ideia do que nós vamos trabalhar no decorrer desse período, desse ano. Então, de antemão, ética, os princípios de ética, os valores da ética e também o conceito de antiético, ou antiética, né, para alguns, o conceito sobre cidadão planetário e também sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. De antemão, o que é que vocês entendem por ética? Já ouviram falar desse conceito que tem em mente? Então, de antemão, se refere à conduta humana, ao nosso comportamento diante da sociedade, diante do coletivo. A ética está diretamente direcionada, né, à relação dessa conduta humana, às regras pré-estabelecidas para vivermos em sociedade, para vivermos de uma forma harmoniosa, por meio de leis que regulam, o que regulamenta o modo de vida de um determinado local, de um país, município, desculpa, e assim por diante. Esse é o nosso contexto inicial. E antiético? É lógico que antiético é aquele que vem contrário à ética, aquele que está fora da ética, que se opõe à ética. O contrário aos valores que regem uma sociedade, um grupo ou pessoas. Ele tem um comportamento que é de exclusão, de errado, de ser excludente, negativo. O antiético é aquela situação, ação, de modo que toda a sociedade, de modo geral, né, condena. Alguns exemplos de ético e antiético, aquele que condiz a ser errado. Então, furar fila é uma maneira de ser a pessoa que está infringindo a lei, de respeitando aquele momento. Jogar lixo na rua, né? Também uma atitude antiética, está provocando um dano à natureza, um dano à sociedade, pode entupir bueiros, polui, pode trazer uma série de animais peçonhentos e assim por diante. Ajudar quem precisa é uma situação ética, que você pode ajudar sem precisar divulgar, ajudar por solidariedade. Uma atitude antiética também é ligar o som muito alto, mesmo que esteja na sua residência, mas essa atitude pode prejudicar o seu vizinho ou do lado direito, ou do lado esquerdo, ou de frente ou de trás. Porque pode ter algum doente, algum idoso. Então, isso são situações que a gente tem que ter um certo cuidado. Não é porque eu estou direito do meu ente privado que eu irei prejudicar alguém. Então, a gente tem que pensar sempre no outro. Será que eu estou fazendo? Se isso ocorresse comigo, será que eu iria gostar? É uma atitude de a gente refletir e pensar sobre essa maneira. Receber um troco errado, você perceber que esse troco está errado e não devolver. Será que vale a pena isso? Se a pessoa por acaso recebeu errado e não percebeu, mas o caixa lá na frente for na sua casa, olha, eu acho que eu errei o seu troco. Tem como você conferir? Então, são atitudes que a gente deve pensar se vale ou não a pena fazer. Até porque um dia você pode estar no lugar, né? Voltando ao que eu até tinha comentado anteriormente sobre o conceito de cidadão planetário, que é aquele que vive em comunhão, em um contato com a natureza, que se sente parte do processo, de todo o processo da vida do planeta. Como até falei anteriormente, será que vale a pena você jogar lixo no chão? Será que isso não vai prejudicar, não vai atrair animais peçonhentos, não vai entupir bueiro, não vai prejudicar? E por que não levar no seu bolso, levar para casa e separar? Basta separar em 3 itens, por exemplo, na sua casa: o material reciclado, o seco, o material reciclado molhado, vou dizer o resto de comida, por exemplo, e o não reciclado, material de banheiro, por exemplo. Então, por que não na nossa casa separar em 3 sacolas? Então, ver essa maneira, eu vou separar o lixo da minha casa em material seco, reciclado, e o material molhado, que seria o resto de comida, ou colocar para animais ou para planta, para servir como adubo, e o material não reciclado,
que é o de banheiro. Então, os 3 sacolinhas simples dá para você fazer. Uma outra atitude é plantar árvores frutíferas na frente das nossas residências, ou então no quintal, se assim for permitido, se tiver espaço. Por que não plantar roseiras também? É uma forma de a gente estar ajudando a diminuir a poluição do ar. E não ter pássaros presos em gaiolas, principalmente se for pássaros que são na nossa região, pássaros nativos da nossa região. Então, são situações que nós temos que repensar as nossas atitudes. Como na nossa residência, por que não ter lâmpadas econômicas? Então, por que não doar roupas da quais você não utiliza mais? Então, são situações que nós devemos pensar. Então, são esses pontos que vamos trabalhar no nosso dia a dia, na nossa sala de aula. E como eu falei anteriormente, existem algumas organizações que tentam garantir o direito à vida a nível mundial, que é a ONU, por exemplo, Organização das Nações Unidas, é um órgão que foi criado após a Segunda Guerra Mundial, no dia 24 de outubro de 1945, e tem a finalidade de manter a paz e a segurança internacional, por meio de vários entes ligados à própria organização, como por exemplo, o Unicef é um braço da ONU que tenta ajudar e lutar pelos direitos da criança e dos adolescentes. E tem outros órgãos também que são braços da ONU. Então, de antemão, esse é o nosso objetivo. Quero agradecer a participação de todos e espero ver em outros momentos. Obrigado e até mais.